noite, meus amigos e amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, nos encomendar a Deus e ao Espírito Santo, para que a Santíssima Trindade nos ilumine, para que possamos fazer mais um vídeo para a glória de Deus, a salvação das almas e a edificação da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Hoje eu quero fazer com vocês também uma oração muito bonita, tá? Que a igreja tem algumas orações que dão indulgência parcial se você rezar. O que é indulgência? É a remissão dos nossos pecados diante de Deus, que a gente tem que pagar ou nessa vida ou no purgatório. Então a igreja ensina que a gente fazendo algumas orações, a gente cancela parte dessas penas. Eu já fiz um vídeo aí sobre indulgência, já expliquei sobre isso. Tá? A igreja ensina que tem algumas orações que a gente fizer que a gente ganha indulgência parcial. E essa é uma delas. Então eu quero rezar com você essa oração maravilhosa, tá? Chamada Alma de Cristo, que foi composta por Santo Inácio de Loyola. Quem foi Santo Inácio de Loyola? Foi o fundador da maior congregação da igreja até hoje, os jesuítas, que inclusive vieram para o Brasil quando o Brasil foi descoberto. Quando Pedro Álvares Cabral foi descobrir o Brasil, veio 17 sacerdotes com ele, jesuítas. Ok? Então, gente, inclusive São José de Anchieta, que eu já fiz um vídeo sobre a vida dele aí, patrono do Brasil junto com Nossa Senhora Aparecida, ele era jesuíta, catequizou os índios, não é? Então, essa oração é muito bonita de Santo Inácio de Loyola. Então, vamos rezar para a gente poder ganhar indulgência parcial, ok? Se você rezar com fé, você vai ganhar indulgência parcial, ok? Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitas que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Que oração maravilhosa, gente. Eu quero fazer essa oração com você aqui toda quarta-feira. A gente vai fazer essa oração, porque ela é maravilhosa, eu gosto muito. Então, já rezamos. Meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica. Eu sou teólogo, catequista, aqui da Igreja Matriz São José do Havaí, aqui de Itaperuna. E
peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe o seu like, a sua dúvida, a sua pergunta, mande para outras pessoas esses vídeos, tá, gente? Para a gente poder, deixe o seu comentário, tudo isso ajuda, mesmo que você não tenha tempo de assistir o vídeo, ficar prestando atenção, mas deixa pelo menos rodando no seu celular, que já conta como uma visualização para o nosso canal. Nós estamos com baixas visualizações. Então, gente, por favor, deixe aí o seu celular rodando com os vídeos do canal. Às vezes você está ocupado, mas você está ouvindo. Às vezes você não precisa ficar ali, né, com o celular perto. Mas se deixando ele rodando ali, você vai fazendo até suas tarefas de casa e deixa o celular rodando. Já conta como uma visualização. Nos ajude a evangelizar para que o nosso canal cresça, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Senão, o nosso objetivo não é alcançado, que é alcançar o maior número possível de católicos. Gente, eu queria fazer um curso de teologia de graça, nunca tive. Você tem a oportunidade de fazer um curso de teologia na sua casa. Um curso bíblico, gente. Eu vejo muita gente aí nos programas, por exemplo, do professor Felipe, pedindo que eu gostaria de fazer um estudo bíblico. Nós estamos oferecendo um estudo bíblico de graça. Gente, eu não sou biblista, não. Eu sou formado em teologia, tá? Eu entendo um pouquinho, mas eu também não sou o dono da verdade, não. Mas eu tento passar um pouquinho de conhecimento para você. Então, se você quer fazer um estudo da Sagrada Escritura, toda quarta-feira é um estudo da Bíblia. Eu peguei já desde lá do Gênesis, e já estamos nos livros históricos. Nós estamos caminhando. Hoje, o que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos fazer uma introdução ao último livro histórico da Bíblia, que é o livro dos Macabeus. Graças a Deus, na aula passada a gente terminou o livro de Esther, e agora hoje eu vou fazer só uma introdução ao livro dos Macabeus, e na próxima aula nós vamos detalhar os 2 livros. São 2 livros dos Macabeus. Então nós vamos, se Deus quiser, fazer o mesmo que nós estamos fazendo com todos os livros. Infelizmente você não vai achar na Bíblia protestante. Eles tiraram o livro de Macabeus, os 2 livros de Macabeus da Bíblia. Então só tem na Bíblia católica. Então, se você quiser estudar esse livro, você precisa ter Bíblia católica. Não pode ser Bíblia protestante, então você não vai achar. É um daqueles 7 livros que foram tirados pelos discípulos de Lutero. Não foi nem o Lutero que tirou. Ele traduziu esses livros para a língua, para o alemão, mas a reforma, com os seguidores do Lutero, acabaram tirando da Bíblia 7 livros, entre eles os 2 livros de Macabeus. Por isso que a Bíblia protestante é uma Bíblia incompleta, que nós católicos não devemos ter em casa, nem estudar, porque ela é incompleta. Se você tem Bíblia protestante, dê para alguém. Tanta gente aí, né, que é protestante, você pode dar para alguém. Compre e use Bíblia católica. Você que é católico, use Bíblia católica. Protestante usa Bíblia protestante, católico usa Bíblia católica, porque a Bíblia deles é incompleta. E não é só isso. A tradução deles é diferente da nossa. As palavras, a interpretação, porque a nossa interpretação vem da igreja, a deles é pessoal, cada um interpreta de um jeito. Então cada Bíblia deles tem uma palavra diferente, uma interpretação diferente. Então por isso também que você não deve usar nenhuma Bíblia protestante se você é católico, ok? Então, gente, hoje eu vou só fazer uma introdução, porque todo livro da Bíblia ele tem uma introdução, senão você não entende qual é o contexto que o livro foi escrito, o ano que ele foi escrito, tá? E se você não entender isso, você vai ler o livro e não vai entender nada. O que o livro está falando? Tá? De que ele está, qual é a época que ele está abordando, o assunto. Então, para isso, a gente precisa fazer uma pequena introdução. Aí na aula, nas próximas aulas, a gente vai detalhando capítulo por capítulo aquilo que é mais importante. Claro, gente, que tem algumas coisas que a gente não precisa, que eu passo. Aquilo que a gente pode trazer para a nossa vida de hoje, aí a gente vai colocar, tá? Então vamos lá. Introdução ao livro dos Macabeus, ok? Os 2 livros dos Macabeus eram distintos, tá? O primeiro do segundo. Eles, apesar
né, de ter o mesmo nome, eles eram distintos, eles são um pouco diferentes. Vou explicar por quê. Contam a história do povo judeu, lembrando que estamos no Antigo Testamento, então o Antigo Testamento conta a história de Israel, povo de Deus, tá? Judeu, Israel, hebreu, é tudo a mesma coisa. Inclusive Jesus era judeu, era hebreu, ok? No tempo da opressão dos sírios, que eram pagãos, tá? Especialmente pelo rei Antíoco IV Epífanes, que viveu, né, reinou do ano 175 até o ano 163. Esse rei, gente, ele foi terrível. Tá? Eu considero ele um dos dois piores reis do Antigo Testamento. Considero ele e Nabucodonosor, rei da Babilônia, os dois piores reis do Antigo Testamento. Eram muito cruéis, muito ruins. Tá? Que queria obrigar o povo a praticar as leis pagãs e rejeitar a lei de Deus. Qual que era a lei de Deus? Os 10 mandamentos que Deus tinha entregado para Moisés, para que o povo fosse feliz e adorasse um único Deus. Eu já expliquei isso, mas eu vou explicar novamente. Deus queria que Israel fosse monoteísta, adorasse um único Deus. Por quê? Porque Israel vivia no meio de povos pagãos. Aqui está uma prova. Todos os reis eram pagãos. E todos os reis tinham vários deuses, que a Bíblia chama de ídolos. O que são ídolos? Falsos deuses. E tinha muito. Todos esses povos tinham muitos deuses, ídolos. E Deus queria colocar na mentalidade do povo adorar um único Deus verdadeiro. Por isso que Israel era separado. Deus separou esse povo para que desse povo nascesse o Messias, Jesus Cristo. Tá? E o livro de Macabeus é o último livro dessa... Por isso que ele é o último livro histórico. Porque ele já está quase perto de Jesus. Tá? Israel, gente, ele sempre foi oprimido pelos pagãos. Pelos babilônios, depois pelos assírios, depois depois pelos romanos, tá? Então, gente, isso aí é uma coisa que sempre vai existir, tá? A perseguição ao povo de Israel, ok? Levantou-se Matatias, sacerdote judeu, ok? Como chefe de guerrilha e guerra contra os sírios. Isso aí nós já estamos vendo. Todo o Antigo Testamento, gente, é isso. Tá? Não podemos temos que entender que é uma cultura, é uma época diferente. É uma época de guerra mesmo. Para implantar, né, a religião judaica ali na Palestina, eles tinham que guerrear contra os pagãos. Então muitas vezes dava morte mesmo. Fazer o quê? Tá? Guerra contra os sírios com seus filhos João, Simão, Judas, Eliezer e Jonatas. A revolta dos Macabeus por quê? Porque eles não queriam praticar a idolatria que o rei queria que eles praticassem. Como nós já estamos vendo aí, nós já vimos aí nos livros de Judite e de Esté, mesma coisa. Tá? Os judeus eles não aceitavam praticar a idolatria dos povos pagãos, dos reis pagãos, ok? Surgiu por esta causa e vai aproximadamente do ano 175 a 163 a.C., já no limiar da chegada de Jesus. Então, por isso que o livro dos Macabeus é o último livro histórico, como eu já expliquei. Porque Jesus já está quase chegando, já está quase nascendo. Tá? Então, praticamente quase 100 anos antes do nascimento de Jesus. Por isso que ele está lá em último, né, na sequência dos livros históricos. Ok? O primeiro livro dos Macabeus estende-se por um período de 40 anos. Lembrando, gente, que os números na Bíblia são simbólicos.
O 40 tem um símbolo, tem uma simbologia também de plenitude. Por isso que os 40 dias do dilúvio, por exemplo, os 40 dias que Jesus passou no deserto. Por isso que a gente faz aí a quaresma de São Miguel. 40 na Bíblia é um número significativo, ok? Então, que foi do ano 175 até o ano 135. O primeiro livro de Macabeus foi dessa época, ok? E foi escrito na Palestina, ok? No começo do século I antes de Cristo, em hebraico ou aramaico. Mas o original se perdeu. Por quê? Por causa da qualidade. Era escrever. Como é que, gente, não era caneta igual hoje, não. Papel, era dificílimo escrever. Se escrevia em pele de carneiro, pergaminho, molhava uma pena, com a tinta na pena, né, com a pena, né, e se escrevia. Então não era fácil. Por isso que muitos escritos bíblicos se perderam. Não é só do Antigo Testamento, não. Do Novo também, os próprios evangelhos. Tem muitos escritos dos evangelhos que se perderam. Nós temos cópias dos originais. Tá? Mas o original mesmo a gente não tem. Por quê? Por causa da fragilidade do material, né, que era escrito. Tá? Era pergaminho. Tá? Era difícil mesmo. Então, o original se perdeu, mas temos apenas o texto grego. A Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. As 3 línguas que a Bíblia foi escrita. Tá? O Antigo e o Novo Testamento. Ok? O autor mostra a predileção de Deus por Israel contra os inimigos sírios que ocupavam a Palestina. Por que Deus preferia Israel? Por causa daquilo que eu já expliquei. Tá? Porque Israel é o único povo que adorava um único Deus. Todos os outros adoravam muitos deuses. Tá? E praticavam idolatria, que Deus era contra. Deus queria colocar, né, no coração deles a monogamia, não a poligamia. Tá? Neste livro, salienta-se especialmente os sentimentos de fé ardente, de uma inviolável fidelidade à lei e de um apego enorme à cidade santa de Jerusalém. Então, o que o primeiro livro de Macabeus aborda? A fé ardente daquele povo, principalmente dos irmãos Macabeus, acho que são 7, se eu não me engano, 7 irmãos Macabeus que lutavam contra essa idolatria toda. Então isso mostra a fé deles, né, mesmo na perseguição. Um apego à lei, a fidelidade à lei de Moisés, os 10 mandamentos, que é a nossa regra, é a nossa moral. E um apego enorme à cidade santa de Jerusalém, a Terra Santa. Jerusalém ela é cultuada pelas 3 religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Tá? Porque os judeus e os islâmicos são descendentes de Abraão, filhos de Abraão. Israel vem de Isaac, tá? E os muçulmanos são descendentes de Ismael. Tá? E o cristianismo por causa de Jesus Cristo. Então por isso que Jerusalém ela é a cidade das 3 religiões monoteístas. Ok? Então o primeiro livro de Macabeus vai salientar isso. O segundo livro dos Macabeus é diferente do primeiro e narra alguns episódios da primeira parte dessa luta descrita no primeiro livro. Essa luta é entre os Macabeus, tá, e os pagãos, os sírios, ok? Liderado pelo rei cruel Antíoco Epífanes, ok? Foi redigido em grego por volta do ano 100 antes de Cristo, tá vendo? 100 anos antes de Cristo. Por um judeu que usou os escritos de um tal Jason de Cirene do ano 160 antes de Cristo. O objetivo do livro é a edificação religiosa. É mais religioso do que histórico. O primeiro livro ele é centrado mais na história do que na religião. O segundo ele já é mais religioso do que histórico. Entendeu? Por isso que tem uma certa diferença entre o primeiro e o segundo livro.
são apresentados heróis que testemunham uma fé ardente e viva e que não teme nem mesmo o martírio. Então, olha que coisa interessante. Eles preferiam morrer, tá? A gente vai ver no livro dos Macabeus, no segundo livro principalmente, que eles preferem morrer do que abandonar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Isso é um ensinamento para nós até hoje. Claro que, gente, graças a Deus, muitas vezes a gente não vai precisar morrer, né? Apesar que tem cristãos até hoje, na África, na Ásia, que morrem dando a vida por Cristo. Ainda existe isso. Tem gente que acha que não, mas existe. Aqui na Europa, na América, já é mais, né, é mais tranquilo, vamos dizer assim. Mas não é só morrer dando a vida assim, literalmente não. Dando a vida é trabalhar pelo reino de Deus. Pregar o evangelho como Jesus manda. Não é? É dar a vida. Né? Dar a vida é isso, dar a vida para que o reino de Deus cresça. Como eu já falei, por isso que o Papa morre trabalhando. Por que o Papa morre trabalhando? Porque tem que salvar o mundo, tem que ajudar Jesus a salvar o mundo. Entendeu? A intenção do autor é reavivar o sentimento patriótico e religioso dos judeus que viviam em Alexandria, no norte do Egito. Porque os judeus, gente, eles se espalharam. Tá? Apesar do judeu ser muito nacionalista e ele amar muito ali a cidade de Jerusalém, ele começou a se espalhar. Tá? Os judeus começaram a se espalhar pelo mundo. Tá? E muitos judeus foram para o Egito, para o norte do Egito. Tá? Por isso que, por exemplo, foi nessa época que começou a ser escrita a Bíblia chamada dos 70, que a gente usa até hoje na Igreja Católica. Por que a nossa Bíblia é diferente da Bíblia protestante? Porque a nossa Bíblia é do ano 100 antes de Cristo. A deles é do ano 100 depois de Cristo. A Bíblia foi escrita na Palestina, a nossa não. A nossa Bíblia católica, ela vem... foi escrita por 70 rabinos judeus, o Antigo Testamento, lógico, não é? Que viviam no Egito. Por quê? Porque os judeus se espalharam e muitos foram para o Egito. Ok? Vemos neste livro a crença, até certo ponto nova, de fé na imortalidade da alma. No Antigo Testamento, somente neste livro e no livro da sabedoria que encontramos esta crença. Por quê? Porque o judeu ele ainda não tinha a noção de uma vida eterna depois da morte. Por quê? Porque isso aí só no Novo Testamento, só com a vinda de Jesus. Tá? Então, por isso que o judeu ele achava que tinha que viver tudo aqui nesse mundo. Inclusive tem a tal da teologia da prosperidade, que muitas seitas protestantes gostam, né? Usam isso lá do Antigo Testamento. Realmente tinha isso. Por quê? Porque eles achavam que tinha que viver tudo aqui nessa vida. Eles ainda não tinham ainda essa crença, né, que nós temos uma vida depois. Ok? Então aqui, por que aqui já começou a desenvolver essa crença? Né, numa retribuição após a morte. Porque aqui Jesus já está quase chegando. Já está praticamente 100 anos antes de Cristo. Então, Jesus já está na porta. Então, Jesus vai chegar e já vai colocar isso para os judeus e depois para nós cristãos. Tá? Que a nossa alma é imortal, que vai ter uma retribuição para o bem ou para o mal. Tá? Aí vai falar da crença na vida eterna depois da morte. Tá? E, vamos dizer assim, aqui no livro de Macabeus a gente vai ver a questão da oração pelos mortos. É daqui que a igreja tirou a questão do purgatório. Esse livro aqui eu entendo por que os protestantes tiraram, né? Esse aqui eu entendo. Por quê? Porque bate com algumas crenças que eles não acreditam. Eles não acreditam no purgatório, e o livro de Macabeus fala. Eles não rezam pelos mortos, o livro de Macabeus fala. Ele não acredita na intercessão dos santos, o livro de Macabeus fala. Tá? Eles acreditam que a maioria deles que morreu está todo mundo dormindo. Não é? O livro de Macabeus fala que não. Tá bom? Então a gente entende algumas crenças
por que eles tiraram esse livro aqui de Macabeus. Esse a gente entende, ok? Porque bate com algumas coisas que eles não acreditam, ok? Vale a pena ler e meditar. Então, não basta apenas ler. Então, a Bíblia é a chamada leitura orante da Bíblia. Você nunca deve só ler, você deve ler e meditar, rezando, né? Senhor, o que o Senhor quer me dizer com essa palavra? O que eu posso trazer para a minha vida? Porque a palavra de Deus é viva, diz a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva, eficaz. Tá? Então, não é uma coisa morta, não é palavra de homem, é palavra de Deus. Tá? Então a gente tem que meditar. Então por isso que ele fala, vale a pena ler e meditar. Por exemplo, no primeiro livro, tá, temos a história de Judas Macabeu, no capítulo 3. Judas, gente, era um nome muito comum entre os judeus. Por isso que Jesus vai escolher 2 apóstolos com esse nome. Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu Jesus, e Judas Tadeu. São Judas Tadeu, que hoje para nós é São. Tá? Então no capítulo 3 vai contar a história de Judas Macabeu. Tá? A morte de Etíoco Epífanes, no capítulo 6. Tá? Foi um rei terrível. Inclusive, ele fez uma profanação terrível. Tá? Que ele queria colocar deuses, ídolos pagãos no templo de Jerusalém, que tinha sido reconstruído por Esdras e Neemias. Ele queria botar ídolos pagãos no templo. Tá? Então era uma profanação. É o que diz lá no livro de Daniel, ali mais ou menos no capítulo 9, a abominação da desolação. O que é abominação? É você colocar idolatria, ídolos, no templo de Deus. Tá? É a mesma coisa que você colocar na igreja católica outros ídolos que não sejam católicos, que não sejam os santos católicos. Tá? Então você não pode colocar, por isso que eu falo, não pode misturar, tá, as religiões. Então aqui ele colocou os ídolos pagãos no templo de Jerusalém. Agora interessante, o livro de Daniel cita esse rei Antíoco Epífanes. Por quê? Porque o livro de Daniel foi escrito mais ou menos nessa época. E o livro de Daniel, alguma parte, tem no livro, na Bíblia protestante. Isso é uma coisa meio incoerente. Até isso, né, alguns protestantes são incoerentes. Porque eles não têm o livro de Macabeus, mas têm o livro de Daniel, algumas partes. Só não tem o capítulo 13 e 14. Tá? Mas eles têm o livro de Daniel. E foi escrito na mesma época do livro dos Macabeus. Tanto que cita o rei Antíoco Epífanes. Tá? Depois você pode ler. Daniel, lá no capítulo 9, 8 e 9, mais ou menos, se eu não me engano, fala desse rei, que é o rei da época dos Macabeus. Que o livro de Daniel foi escrito na mesma época. Então eles têm o livro de Daniel, mas não tem o livro dos Macabeus, que é da mesma época. Mas por que não tem? Porque o livro de Macabeus fala, né, do purgatório. Não fala da palavra purgatório, mas dá a entender de algumas crenças que eles não aceitam. Então é onde que eles tiraram o livro de Macabeus. Mas o livro de Daniel eles não tiraram. E é da mesma época. Porque cita o mesmo rei. Não sei se você está entendendo. O livro de Daniel, leia lá, Daniel 8 e 9. Cita o rei Antíoco Epífanes, que é da época dos Macabeus. Aqui no capítulo 6, do primeiro capítulo, vai contar, inclusive, a morte dele. Disso que eu falei. Tá? O livro de Daniel também vai falar que ele, da abominação da desolação, ou seja, que ele colocou lá ídolos pagãos no templo de Jerusalém. Então é uma incoerência, porque o livro foi escrito na mesma época. Não é? A aliança com os romanos no capítulo 8, então, ó, tá vendo? Então aqui os romanos já vão começar a dominar também Israel, porque já está chegando Jesus. Jesus ele nasceu na época do Império Romano, que foi o império de maior apogeu do mundo, né? É o Império Romano. Então aqui conta já a aliança com os romanos, no capítulo 8. O governo de Simão, era outro irmão, né? Acho que são 7 irmãos macabeus, no capítulo 14. E também no segundo livro temos o belo prefácio, no capítulo 2, o episódio de Heliodoro, no capítulo 3. E para mim é a parte mais bonita do livro, para mim. É o martírio de Eliezer e o comovente martírio dos 7 irmãos
com a mãe, no capítulo 6 e 7. Para mim, é a parte mais bonita do livro de Macabeus. É o capítulo 6 e 7, é o martírio. Né? É aqueles que, os judeus que deram a vida, né, para não trair o Deus verdadeiro. Nós vamos ver. Se Deus quiser, nós vamos estudar os 2 livros, você vai ver, né, essa maravilha que foi, né, eles preferiram morrer do que infringir a lei de Deus, os 10 mandamentos, e adorar, né, lá os deuses lá dos pagãos. É muito bonito. Do tempo de Esdras, no ano 400, até os Macabeus, no ano 175, temos um período de cerca de 225 anos, dos quais a Bíblia nada fala. Então, depois de Esdras ali e Neemias até Macabeus, a Bíblia não fala nada. Tá? Ela só vai falar mesmo do tempo dos Macabeus e depois aí já vem Jesus. Ok? Parece terem sido tempos de paz, embora Israel ainda vivesse sob o jugo de Alexandre Magno e depois dos sírios. Alexandre Magno foi aquele sírio que dominou, né, a Palestina, e os judeus depois foram levados para o Egito. Tá? Então é aquilo que eu falei. Ok? Então, inclusive, por que houve essa tradução da Bíblia chamada dos 70? Por 70 rabinos judeus. Porque Alexandre Magno, ele tinha uma biblioteca no Egito, a biblioteca de Alexandria. Alexandria vem de Alexandre Magno, ok? Então ele queria ter todos os livros do mundo na biblioteca dele, e ele não tinha a Bíblia ainda. Então ele pediu 70 rabinos judeus que traduzissem a Bíblia do hebraico e aramaico para o grego, que se falava o grego no Egito, em Alexandria. Então ali ele trouxe 70 rabinos judeus da Palestina, e ali eles traduziram então o Antigo Testamento. Só que ele traduziu o Antigo Testamento com os 7 livros que os protestantes retiraram. Entendeu? Então o que aconteceu? No ano 100 antes de Cristo, já tinha a Bíblia já completa do Antigo Testamento. E os apóstolos usavam essa Bíblia. Tá? Aí depois, no ano 100 depois de Cristo, os judeus da Palestina, porque começou a vir o Novo Testamento, então os judeus falaram, não, então nós vamos ter a nossa Bíblia, diferente da Bíblia dos cristãos. Então eles se reuniram num sínodo na cidade de Jâmia, na Palestina, e ali eles colocaram então a Bíblia judaica da Palestina. Só que o judeu ele é muito nacionalista. Então os judeus da Palestina não incluíram os 7 livros que os judeus de Alexandria incluíram. Por isso que aí, na época da Reforma Protestante, os discípulos de Lutero, para contrariar a igreja, e por causa também, porque eles não acreditavam em algumas crenças que estavam nesses livros, eles então tiraram 7 livros, na época da Reforma Protestante. Mas a Igreja Católica sempre usou a Bíblia completa, com 73 livros dos 70, tá? Do ano 100 antes de Cristo, que é a Bíblia mais antiga. Uma coisa é você usar a Bíblia do ano 100 antes de Cristo, que é a que nós usamos, e a que eles usam é do ano 100 depois de Cristo. Olha aí. Até nisso, gente, nós somos privilegiados e diferentes. A nossa igreja é muito mais antiga, a nossa Bíblia é muito mais antiga. Por isso que eu falo, gente, nós católicos, nós temos que respeitar todas as religiões, todas. Mas nós não precisamos de nada, de mais nada, nós temos tudo. Nós temos a nossa crença, nós temos a nossa Bíblia, nós temos tudo certinho, nós não precisamos de mais nada. Então nós não precisamos buscar mais nada em nenhuma religião. Respeitando liberdade religiosa para todo mundo? Para todo mundo. Mas a gente não precisa buscar nas outras religiões, porque nós temos tudo. A nossa fé é um banquete. E eu vou encerrar dizendo uma coisa. Gente, eu estou falando o que eu estou vendo na internet. Isso aí tá nas redes sociais aí. Tá? Graças a Deus, tem muita gente voltando para a igreja. Por quê? Porque estão estudando a fé. Estão estudando o começo do cristianismo. Estão estudando tudo isso que eu estou falando para você.
A nossa igreja foi a primeira, a nossa Bíblia foi a primeira. Os protestantes, gente, vieram da igreja católica. Por isso que é eles que têm que voltar. E eles vão voltar, e já estão voltando. Eu tenho recebido vários vídeos de conversões do protestantismo para a igreja. Entendeu? E eles vão voltar. Os ortodoxos vão voltar. Tá? Inclusive a igreja católica, ela quer primeiro que venha os ortodoxos. Por quê? Porque os ortodoxos, eles são católicos. Eles só não obedecem o Papa. Mas eles são católicos. Então a igreja quer que os ortodoxos se voltem para o Papa, aceitem o Papa e voltem para a igreja, para a comunhão com a igreja. Os protestantes já é mais complicado. Mas, de pouquinho em pouquinho, eles estão vindo. E eles vão vir, porque a palavra de Deus se cumpre. Foram eles que saíram e eles vão voltar. E vai haver um só rebanho e um só pastor, uma só fé. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Na próxima aula, então, nós vamos começar a detalhar, tá, os 2 livros de Macabeus, um por um. Tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.